Oi pessoal, tô de volta aqui para mais uma aula e o passo a passo de hoje é uma versão maior da bolsa elegance com duas opções de alças, a alça tiracolo, né, de corrente e uma alça de mão, no caso aqui a alça de crochê. Ficou um charme, eu amei essa outra versão. Espero que vocês também gostem e compartilhem esse vídeo. Para fazer essa bolsa, nós vamos utilizar aproximadamente 700 gramas de fio premium. No meu caso, eu vou utilizar um residual, mas é a mesma quantidade em peso. Fita métrica, vou utilizar a agulha 7 milímetros. Esse fecho é de lapela. Vocês podem utilizar também somente o fecho imantado. No caso, se vocês tiverem só esse fecho, pode ser. Mais ou menos 1,20 m de corrente e 2 argolas articuladas. E também, para não esquecer, 21 marcadores. Pode ser também, se não tiver marcador, vocês podem utilizar um pedacinho de linha de uma outra cor. Vamos lá fazer nossa bolsa? Vamos dar início aqui fazendo 13 correntinhas, né? A gente vai fazer uma letrinha E, desse jeitinho. Puxa aqui o fio e dá aquele nozinho inicial. Isso aqui é o nozinho inicial. Isso aqui eu não vou contar como correntinha. Então, a partir daqui, eu vou contar 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ó, tenho 13 correntinhas aqui. Então, ó, estou aqui, né, na agulha, venho aqui na próxima, ó, e vou contar aqui 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, já tem aqui, né, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa aqui é a minha primeira carreira, né, onde eu fico com 12 pontos baixos. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora é o momento que a gente vai usar aqueles marcadores. Pra quem não tem, é só cortar uma linha, um pedacinho de linha de uma outra cor e vocês irem colocando aqui conforme forem tecendo. Por quê, pessoal? A única maneira de você não se perder com esse ponto é você ir marcando as carreiras. Porque se você deixar de botar um marcador, vocês vão se perder. Toda hora vocês vão ter que desmanchar e voltar, enfim, ficar perdendo tempo. Então, pra gente otimizar o nosso tempo aqui, a gente vai colocar os marcadores à medida que a gente for tecendo as carreiras, né? Então, aqui já fiz a minha primeira com 12 e agora a gente vai pra segunda. Na segunda, precisamos ficar com 13 pontos, que é onde a gente já vai começar a fazer o aumento, né? E aqui a gente vai trabalhar o ponto dobrado. Então, o que eu faço? Ó, eu vou subir uma correntinha e já vou botar aqui um marcador nessa correntinha, porque aqui já é a minha primeira carreira, onde eu aumento, né? No caso aqui já seria a minha segunda carreira, onde nós vamos ficar com 13 pontos. Então, aqui eu já boto esse marcador para saber que a partir daqui já é a minha segunda carreira. Se quiserem colocar um marcador já no início, né, para contar desde o início como a primeira e agora a segunda, pode também. Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui, ó, né, um marcadorzinho aqui pra gente saber que aqui já foi a nossa primeira carreira, ó. Então, eu fiz aqui a primeira carreira e agora a gente vai fazer a segunda. Então, eu fiz uma correntinha e já botei o marcador na minha segunda carreira. Agora, a gente vai fazer aqui um aumento, certo? Vamos lá, vou explicar para vocês entenderem. O aumento do ponto dobrado, a gente tem que entrar com a agulha no mesmo lugar de onde está saindo aqui a laçada da agulha. Então, ó, reparem. Minha agulha tá saindo, né, daquela correntinha que eu fiz. Vou enfiar minha agulha de volta aqui no mesmo lugar, certo? E aí, vou pegar aqui esse pontinho, ó, essa perninha de cá, ó. Reparem que aqui são aquelas perninhas onde a gente fez, né, o ponto baixo. Então, a gente vai vindo aqui naquela outra perninha, ó. Tinha duas, né? Eu fiz a minha carreira de ponto baixo pegando uma perninha, né, daquelas correntinhas. E eu tenho essa outra perninha de cá. Aí, eu venho aqui nela, na outra perninha, ó, e vou fazer um ponto baixo, dobrado. Puxo aqui o fio, ó. Espera aí, deixa eu voltar de novo. Vamos voltar de novo. Ó, vou
vou fazer a correntinha, certo? O marcador tá aqui. Volto com a minha agulha aqui no mesmo ponto de onde tá saindo aqui a minha correntinha, de onde eu fiz a correntinha. A linha, ela vai ficar pro lado de cá. Se você puxar muito, a linha sai de dentro aqui e desmancha a correntinha. Então, você tem que deixar ela aqui um pouquinho pra cá. Vai lá, enfia a agulha naquela outra alcinha que eu falei das correntinhas da base. Puxa o fio, ó, passa por dentro, né, daqui. Depois passa por dentro desse aqui, ó, de onde você fez a correntinha. Você vai ficar com 2 laçadinhas na agulha. E aí, você vai laçar de novo e fechar. E fazer aqui o seu primeiro ponto dobrado. Como aqui é um aumento, eu fiz um ponto já saindo daqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Mas o seguinte, a gente tem que enfiar também nesse mesmo lugar aqui. Então, ó, vou de novo. Agora, só que em vez de eu enfiar aqui, não. Eu vou no do lado dele, ó. Nesse daqui. E volto lá no mesmo lugar onde eu fiz o ponto, ó. Na mesma alcinha onde eu fiz aquele primeiro ponto, que é pra ele virar aqui o aumento, né? Então, vou de lá novamente nele e vou fazer o outro ponto, igualzinho. Passo por dentro dessa aqui, ó, depois por dentro da outra alcinha, fico com 2, laço e fecho as 2. Aí, vou fazer agora, né? Aqui eu já tenho 2 pontos, porque eu fiz, ó, esse primeiro aqui, que ele fica um pouquinho pra dentro, ó, 1, 2. Então, vou fazer o restante aqui até completar os 13 pontos, certo? No final aqui da carreira, a gente precisa ter 13 pontos dobrados. Então, eu já fiz 1, 2, agora eu vou fazer o terceiro, ó. 3, 4, ó. 4, 5, 6. Eu vou dar continuidade aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente conferir a quantidade de pontos e dar início na próxima carreira, ok? Pronto, pessoal. Fiz aqui os meus 13 pontos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui na segunda carreira, temos 13 pontos dobrados, certo? Então, fiz aqui até o último, né? Só recapitulando, aqui eu botei meu primeiro marcador, onde eu fiz os 12, né? A gente fez as 13 correntinhas, vou estar fazendo 12 pontos baixos, então aqui já tem primeira carreira. Aí aqui, ó, no lilazinho, é a nossa segunda carreira, onde a gente tá aqui com 13, né? 13 pontos dobrados. Agora, nós vamos para nossa terceira carreira, certo? Na terceira carreira, a gente vai fazer agora uma correntinha, olha só. Uma correntinha, vamos começar com aumento de novo. Já vamos botar aqui um marcador aqui na terceira, que é pra gente saber que aqui já é a terceira carreira. Lembrando, pessoal, que se não colocar esse marcador, a gente se confunde muito nesse ponto, porque conforme a gente faz vai e volta, não dá pra saber se tá indo, se tá voltando, não dá pra saber que carreira tá. Então, aqui eu já fiz a minha correntinha e vou voltar fazendo aqui a minha terceira carreira. Ó, fiz a correntinha ao ar, né? Já botei o marcador. Vou entrar novamente na mesma correntinha, ó, né? Aqui, ó, onde eu fiz. E vou pegar essa perninha de cá. Essa terceira carreira já tá mais fácil da gente entender, porque só tem essa perninha mesmo, ó. Então, da carreira do ponto anterior que a gente fez, né? Então, a gente enfia aqui a agulha novamente, ó, dentro do mesmo lugar. Lembrando de deixar a laçadinha mais pra cima, se você puxa muito, ela sai de dentro aqui do ponto e desmancha o ponto. Então, vamos lá pescar o fio do novelo, ó. Pego o mesmo fio que tá aqui, né? Pego ele aqui, passo por dentro daqui, né? Da base. Passo aqui por dentro da correntinha e fica aqui com 2 laçadinhas. Feito isso, a gente vai fechar. Vou pro próximo. Aqui a gente tem que trabalhar aumentos, né? Então, sempre lembrando, quando a gente vai fazer o aumento no ponto duplo, a gente não pega novamente aqui, a gente vai para esse aqui do ladinho, ó, o seguinte, só que lá no fundo a gente enfia no mesmo lugar, na mesma base, ó. Então, venho aqui, entro lá na mesma base, de onde eu já fiz o primeiro, e vou fazer outro. Ao final aqui da nossa terceira carreira, nós precisamos ficar com 14 pontos dobrados. Então, aqui já tenho 2, vou dar continuidade, ó, porque aqui é fácil, é só vocês pegarem essa perninha de cá com essa perninha de cá. Puxa o fio, fica com 2, laça, fecha 2. Vou continuar fazendo até chegar aqui ao final e volto com vocês pra gente conferir e ir pra outra carreira. Oi, pessoal, voltei aqui com vocês. Antes de eu fazer o meu 14º ponto, né, que eu preciso ter 14 nessa carreira,
Eu voltei aqui porque só pra mostrar que aqui no finalzinho, às vezes, pra quem tá começando, pode ter dificuldade de achar, de saber que aqui tem mais um ponto. Então, sempre vai ter um ponto oculto aqui no finalzinho. Aí, só você pegar outra agulha mais fina e achar aqui a perninha, ó. Você vai pegar essa perninha com essa de cá, tá vendo? E, às vezes, ele fica tão escondido que a gente nem percebe. Então, aqui, ó, é o meu 14º ponto, né? Finalizo aqui a carreira 3 com 14 pontos. Certo? Aí, vou contar de novo, deixa eu só apertar mais um pouquinho, pra ficar os pontos mais uniformes possível, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, aqui na carreira 3, eu tenho 14 pontos, certo? Vamos para a 4ª carreira. Faço aquela correntinha, boto o marcador, né? Ou um fiozinho de outra cor e dou um nozinho. Essa já é a nossa 4ª carreira. Nessa 4ª carreira, a gente precisa finalizar com 15 pontos dobrados. Então, vamos lá, já fiz a correntinha, vou novamente no mesmo ponto, deixando sempre aquela alcinha pra frente, aqui, né, mais pra cima, pra ela não desmanchar. Pego aqui essa alcinha aqui da base, puxo, fico com 2 e fecho. Vou para o próximo, enfio nesse aqui do ladinho, vou novamente na mesma base, por que isso? Porque aqui eu estou aumentando, então, sempre que a gente vai fazer os aumentos, a gente vai novamente no mesmo ponto da base, ó. Então, aqui já fiz o meu aumento, né? E vou continuar fazendo pontos dobrados, pegando essa alcinha, mais essa alcinha daqui, até chegar lá ao final de novo. Então, vou dar continuidade, ó, porque aqui é fácil, eu já expliquei, até chegar no final da nossa 4ª carreirinha. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, terminei aqui a minha 4ª carreira com 15 pontos dobrados. Agora, nós vamos para a nossa 5ª carreira, onde vamos finalizar a 5ª com 16 pontos dobrados. Então, subo de novo a correntinha, boto o meu marcador aqui, ó, na nossa 5ª carreirinha. Lembrando que se não tiver marcador, bota qualquer outro fio de outra cor, uma linhazinha de outra cor e amarra. O importante é que vocês vão marcando para não se perder. Ó, feito isso, né? Volto novamente minha agulha no mesmo ponto, na mesma correntinha. Vou lá na alcinha aqui, ó, da base. Puxo e vou ficar com 2, depois fecho os 2. Vou agora no pontinho do lado, ó. E vou na base, puxo, fico com 2 laços, fecho os 2. Vou fazer aqui novamente toda essa carreira, até chegar aqui no último, onde serão 16 pontos dobrados. E quando eu chegar lá no final, pra gente subir para a próxima carreira, que é a 6ª, eu volto com vocês, certo? Ao total, aqui na 5ª carreira, temos 16 pontos dobrados. Vamos, então, agora para a próxima carreira, que é a carreira 6, onde vamos fazer um aumento, né? Uma correntinha, já bota aqui o marcador de pontos. Ao final aqui dessa carreira, a gente precisa ter 17 pontos dobrados. Então, eu vou botar aqui o marcadorzinho. Dou mais uma ajustada. Volto, né, minha agulha no mesmo lugar, deixando sempre essa laçadinha mais pra cima pra ela não desmanchar. Venho aqui na perninha da base, ó. Passo a ponta da agulha, puxo o fio, passo por ele, passo por essa laçadinha da correntinha. Aí, fico com 2, laço novamente e fecho as 2. Venho agora no pontinho do lado, que é esse aqui, passo a minha agulha e vou na mesma base, ó. O aumento se dá por conta disso, que a gente volta na mesma base e faz o ponto dobrado. E os demais aqui, pessoal, é só repetir, ó, não tem segredo, né? Pontinho em cima de pontinho. O aumento vai ser sempre nesse início, somente toda vez que a gente sobe a carreira, né? Porque a gente vira o trabalho, aí vai intercalando. Cada carreirinha que a gente faz vai ficando de um lado, né? Vai de um lado depois do outro, do lado depois do outro. É por isso que ele dá esse equilíbrio nos aumentos. Entendeu? Aí, eu vou repetir aqui até chegar no finalzinho com meus 17 pontos dobrados e volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, né, no final da minha 6ª carreira. Já conferi aqui, tenho 17 pontos dobrados. Agora, ó, da carreira 7 até a carreira 16, nós vamos fazer repetições desses 17 pontos. Mas eu vou fazer aqui com vocês
um pouquinho. Então, eu já tenho aqui 17. A 7ª carreira, a gente repete 17 também. Lembrando de sempre colocar aqui os marcadores. Então, agora vamos para a nossa 7ª carreira. Vou subir aqui a correntinha. Só que agora é um pouquinho diferente, ó. Subir a correntinha, bota aqui um marcadorzinho. Pra eu saber que eu estou agora na 7ª carreira. Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu fazer de novo. A correntinha, né? Então, aqui é a 7ª carreira, essa daqui oficialmente. Fiz aqui, ó, uma correntinha, mas agora a gente não vai mais enfiar a correntinha no mesmo lugar, né? A agulha aqui no mesmo ponto. A gente vai enfiar no ponto do lado, né? Tá aqui, ó, esse da agulha, esse eu não passo a minha agulha, venho para o próximo, que é esse aqui. Venho nele, ó, e pego na alcinha de baixo aqui e vou fazer o ponto dobrado. E agora também a gente não faz aumento, então fiz o meu primeiro, aí vou fazer o segundo, terceiro, quarto, assim vai até chegar aqui no 17º. No 17º. Então, ó, continuo fazendo, pego a alcinha de cá com a alcinha de lá e faço o ponto dobrado. E assim vou fazendo, ó, um em cada. Vou dar continuidade, quando eu chegar aqui ao final, volto com vocês pra gente subir para a carreira 8. Ok? Bem, pessoal, cheguei aqui no final da 7ª carreira com os meus 17 pontos. Agora, a gente vai para a 8ª. Vamos fazer a mesma coisa, fazemos uma correntinha e vamos colocar um marcador ou um pedacinho de linha. Vocês vão seguir essa sequência, pessoal, até chegar na 16ª carreira. Então, ó, eu fiz aqui, né? 6 carreiras até chegar nos 17 pontos. Quando chegou na 7ª, repeti os 17 pontos. E agora na 8ª, ó. Essa aqui já é a 8ª, então eu vou voltar fazendo 17 pontos. Quando eu chegar aqui para subir na 9ª, eu boto outro marcador e faço a 9ª. E assim vai, vocês vão fazendo isso, vai e volta. Até chegar na carreira 16ª carreira. Então, pessoal, ao total serão 10 carreiras, repetindo 17 pontos, certo? Bem, pessoal, cheguei aqui na carreira 16, né? Repetindo aqueles 17 pontos que eu havia falado pra vocês. Fui colocando aqui os marcadores, né? Pra eu não me perder. Fizemos aqui, ó, os aumentos pra abrir, certo? Aí, fizemos 10 carreiras aqui, indo e voltando, né? De 17 pontos. E agora, nós vamos fazer as diminuições pra fechar um pouquinho a bolsa, certo? Então, vamos para a carreira 17, né? Onde vamos fazer a nossa primeira diminuição. Ó, vou colocar aqui minha agulha. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa, ó. Sempre a gente tem que fazer essa correntinha. Mesmo para diminuir, a gente também faz ela, ó. Fiz aqui a minha correntinha, certo? Aí, agora eu vou pular, ó. 1, 2, venho aqui no terceiro, ó. Esse é o da agulha, certo? Tô aqui na agulha, aí eu vou pular, ó, 1 e 2. No terceiro, coloco a minha agulha e venho aqui, ó, no ponto da frente dele, certo? Então, a gente não vai voltar a agulha lá pra trás, na base, entendeu? Na parte de baixo, a gente já vem reto com esse daqui, ó. Então, aqui eu já tô executando a minha primeira diminuição. Aí, eu fiz isso, ó, puxo aqui o meu fio, né? Passo por dentro dessa perninha e dessa, fico com duas, laço e fecho as duas, ó. Aí, continuo fazendo, repetindo aqui, né, ponto, né, em cima de ponto dobrado, assim, o mesmo ponto que a gente tava fazendo, ó, pega a perninha de cá, perninha de lá e continuo fazendo até o finalzinho aqui da carreira 17. No finalzinho dessa carreira, a gente vai ficar com 16 pontos dobrados. Então, ó, continuo fazendo ela. Ao chegar aqui ao final, ficaremos com 16 pontos dobrados. Vou dar continuidade aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui de fazer a carreira 17 e esqueci de colocar o marcadorzinho, né, na minha primeira diminuição, tá vendo? Então, eu vou colocar agora com vocês, ó. Coloco aqui o marcadorzinho na minha primeira diminuição, né, pra não me perder. E agora, ó, terminei a carreira 17, vou virar agora o trabalho, faço a correntinha, né? Fiz aqui até o finalzinho, ó. Só vou conferir aqui pra ver se eu tô com 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Ó. E aí, vamos fazer outra diminuição aqui na carreira 18. Então, eu pulo 1,
2, venho no terceiro, ó, de novo, vou mostrar bem de pertinho, ó. Tô aqui, né? Vou pular 1, 2, venho aqui no terceiro, ó, nessa perninha, ó. E passo, tá vendo? Minha agulha. E faço o ponto. Então, lembrando que eu não vou mais lá naquela base lá atrás, ó. Eu venho aqui, ó, emparelhado com ele, tá vendo? Ó, ele tá aqui, então, eu trabalho aqui na linha reta mesmo. Então, venho aqui, ó, e faço a minha diminuição, certo? E aí, vou continuar fazendo, né, ponto baixo dobrado até o final. Aqui, quando chegar no final da carreira 18, eu estarei com 15 pontos dobrados. Bem, pessoal, terminei aqui a carreira 18 com 15 pontos, né? Onde eu fiz aquela diminuição aqui no início, coloquei o marcador. E agora, nós vamos pra carreira 19, faço aqui já faço aqui uma correntinha. Coloco o marcador, né, também. Na carreira 19. Aí, aqui, eu vou contar 1, 2 e 3. No 1, 2. No terceiro, eu coloco... E vou fazer o meu ponto dobrado. Puxo e faço ponto dobrado. Aí, eu continuo fazendo ponto dobrado até a outra extremidade. Chegando aqui, eu vou ficar com 14 pontos dobrados, ok? Na carreira 19, 14 pontos dobrados. Pronto, pessoal, a carreira 19, então, terminei aqui com 14 pontos dobrados. Vamos agora para nossa carreira 20. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer, né? Sobe aqui a correntinha, vamos colocar o marcador. Sempre aqui, ó, na correntinha, onde a gente faz a correntinha. E vamos fazer aqui 13 pontos dobrados, ó. Conto 1, 2, venho no terceiro e no ponto paralelo a ele, né, da base. Faço ponto dobrado. E dou sequência aqui, até chegar no final, aqui na outra extremidade, com 13 pontos dobrados. Não tem segredo algum, gente. É só repetir aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa última carreira dessa etapa aqui, ok? Prontinho. Finalizei aqui a minha carreira 19... Deixa eu ver, gente. Carreira 20, né? Isso. Fiz aqui minha carreira 20, onde eu fiz, né? Finalizei com 13 pontos. Agora, a carreira 21, que é a última carreira, a gente vai repetir esses 13 pontos. Não vamos fazer mais diminuições. Então, aqui a gente bota o marcador também, pra saber que a gente tá aqui na última carreirinha. E aí, a gente vai pular somente um, né? No caso, tô aqui, ó, tô aqui nesse pontinho, ó, esse ponto, né? A laçadinha sai daqui, então, eu não faço, né, aqui nesse, pulo só um. 1, 2, venho no segundo. Quando a gente tava fazendo as diminuições, a gente contava 1, 2 e vinha no terceiro. Então, agora eu conto 1, 2, venho aqui no segundo e já vou fazer com esse ponto aqui, ó. Ops, desculpem. Esse ponto aqui que já está paralelo a ele. E vou repetir aqui, pessoal, esses 13 pontos dobrados. Então, ó, vou repetir aqui até chegar na outra extremidade com os 13 pontos, ok? Aí, assim que terminar, volto com vocês pra gente dar sequência na borda aqui da nossa bolsa. Prontinho, pessoal. Repeti aqui, então, né, a carreira 21 com os meus 13 pontos. E agora, nós vamos fazer aqui a borda da nossa bolsa, né, as laterais. Vamos fazer o contorno aqui, que é pra gente depois fazer a união dos dois lados. Vamos dar continuidade fazendo aqui as laterais, né, onde a gente vai depois fazer a união dos dois lados. Então, aqui eu já vou tirar aqui o marcador para começar a fazer a minha carreira de ponto baixíssimo. Ó, venho aqui nessa alcinha, onde estava o meu marcador, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo espaço, ó, eu já aproveito e faço outro ponto baixíssimo. Essa lateral, pessoal, vai ter que ter 16 pontos baixíssimos. Então, vocês se atentem a isso para fazer 16 até chegar aqui, ó, na outra extremidade. Tem que ter 16 pontos baixíssimos. Surge dúvida, surge onde colocar. Aqui, ó, querendo ou não, esses marcadores acabam ajudando um pouco. Para vocês colocarem o ponto, a agulha onde estava o marcador. Alguns você consegue, ó. Aqui já vou fazer outra aqui. Essa alcinha. Esse aqui já caiu.
Vou fazer outra aqui. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar esse, vou fazer um aqui no lugar dele. 5, 6. Vou tirar esse outro, vou fazer o meu 7. Vou fazer o meu 8º. Só que eu vou fazer aqui nesse espaço, ó. Vou fazer um aqui e depois outro aqui. Então, aqui eu faço 8, ó. Aqui eu vou fazer outro, 9. Aqui eu vou fazer o 10º. 11. 12. Vou tirar esse aqui também. Você pode tanto pegar na alcinha de onde tava o marcador, como pegar as duas, né? Eu gosto de pegar mais fios aqui, pra não ficar muito, como que se diz? Puxando muito o fio, senão fica muito frouxo, entendeu? Então, eu gosto de pegar mais quantidade de fio. Eu gosto de pegar, por exemplo, dois fiozinhos. Pra deixar o ponto mais firme, entendeu? Se vocês pegam uma alcinha só, ele vai ficar meio molengo. Abrindo, formando buraco, entendeu? E a gente não quer isso, né? Aí, vocês vão contando, ó. O importante, gente, é que vocês façam desse cantinho até aqui 16 pontos para todos os lados, certo? Esse lado de cá e o lado de cá. Então, aqui é 16 pontos baixíssimo. Aqui vocês vão repetir os 13 pontos baixíssimos, né? Pegando nessa alcinha, eu vou fazer com vocês. Espera aí, deixa eu terminar esse aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, peraí, aqui tem 14, 15 e 16, ó, nesse aqui. Pronto, aqui já tem 16, né, nesse canto, consegui fazer os 16. Ó, dessa ponta até aqui tem 16, aí agora a gente vai fazer aqui, ó. Esses 13 que tem aqui, essa pontinha a gente bota pra lá pra depois arrematar. Então, eu venho aqui, ó, nessa barriguinha e vou começar a fazer os 13. É o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por último aqui o 13, ó. E aqui a gente já vai iniciar também os outros 16 pontos baixíssimos, certo? Então, aqui eu fiz 13. Aí, aqui a gente vai fazer os outros 16 pontos baixíssimos. Aqui a gente vai fazer o 16. A gente pode cortar já aqui esse fio. Vou cortar aqui o fio, a gente vai fazer um invisível, que é o que vai completar 16. Então, ó, puxa aqui o fio, cortei, vou puxar. E aí, vou fazer aqui o ponto invisível, né, pra formar aqui o nosso 16. Então, vem aqui, ó. Passo meu fio pra lá, ó. Ó, tá vendo? E entro novamente nele e vou esconder aqui os excessos do fio no meio da trama. Ó, tá vendo? Então, esse aqui é o meu 16, certo?
Então, ó, a gente já praticamente contornamos aqui o lado. Vamos fazer agora mais uma volta, onde a gente trabalha aqui a parte, né, da alcinha de dentro. Bem, pessoal, então, né, a gente terminou aqui daquela volta de ponto baixíssimo. Aí, agora nós vamos fazer outra carreira, né, pra essa carreira aqui, a carreira que a gente faz pra depois fazer a união dos dois lados. Eu vou começar aqui, ó, naquela última carreira, né, onde foi feito os 13 pontos, né, dobrados, né, no caso aqui, essa carreira de ponto baixo. Vou passar a agulha aqui no início dele, no meu primeiro ponto, venho aqui com o fio, ó, do novelo, puxo o fio pra cá. Já vou arrematando essa pontinha aqui junto. Isso aqui é aquela parte da outra carreira aqui, depois eu vou cortar o excesso. Ó, passei pra cá, aí já vou fazer aqui um ponto baixo. Vou pro próximo e vou fazer outro ponto baixo centrado, né? Porque a gente vai fazer o ponto dentro do outro ponto, ó. Vou botar bem pertinho pra vocês verem. Ó. Olha só, é o ponto dentro do outro ponto, chama ponto baixo centrado. Então, eu vou enfiar minha agulha, ó, bem aqui nesse Vzinho do outro ponto, ó. Tá vendo, ó? Vou enfiar a agulha aqui. Então, eu já fiz esse, né? Deixa eu só ajeitar ele aqui. Pronto, ó. Eu vou pro próximo, passo a agulha bem no meio. Ó, bem no meio. Puxo o fio, fico com dois e fecho os dois, ó. Esse é o ponto baixo centrado, certo? Pra quem não conhece. Vou pro próximo, olha só. Passo a agulha bem no meio do ponto. Passo e fecho. Vou pro próximo, são 13, certo? Aqui nós vamos fazer 13 sim. Até chegar ali no finalzinho. Pra quem não sabe, ponto baixo centrado, você enfia a agulha dentro do outro ponto baixo, ó. Puxa o fio e fecha. Ó, idem, próximo. Vou dar continuidade aqui, quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto pra gente seguir. Bem, pessoal, cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto, que é o 13. Baixo centrado, ó. Certo? Pronto, eu fiz 13 pontos baixos. Deixa eu só apertar mais um pouquinho, que ele ficou frouxo. Aqui, ó, o último tá bem aqui no cantinho. Pronto, tenho 13, certo? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo ponto baixo, né? Pegando agora na alcinha, em uma alcinha só. Daqueles 16 pontos que a gente fez aqui na lateral. Vamos lá, agora tem uma dica importante. Ao invés de vocês pegarem só nessa perninha, vocês não vão pegar, porque senão o ponto vai ficar muito esburacado, entendeu? Não fica firme. Então, vocês podem pegar essa perninha e a perninha do ponto que tá do ladinho dele, ó, mais uma alcinha, tá vendo? Sempre tentem abraçar, ó, duas alcinhas. Essa que é essa que a gente vai usar, né? Uma a gente não trabalha, ó, essa vai ficar sem fazer, né? A gente vai pegar essa, ó, e a alcinha de dentro. Qualquer outra alcinha. Sempre vai ter uma alcinha aí do teu ladinho, do ladinho do ponto de dentro, ó. Essa. Qual é a outra alcinha? Essa aqui, ó. É que tá bem em cima dela, ó. Vou enfiar minha agulha, vocês vão procurando essa segunda alcinha, certo? Ó, essa aqui tá fácil, ó, que tá grandona. Essa aqui já tá bem fácil também. Você vai enfiar a agulha e você já passa pelas duas, ó. E assim vocês vão caçando aí essa alcinha, né, auxiliar, essa segunda alcinha. Alguns pontos tá mais difícil. Pra que fique mais estruturada, vai ficar mais, como que se diz? Mais durinha, né? Pra não ficar, se vocês fizerem só nessa alcinha de cá, o ponto vai ficar meio molenga e esburacado. Aí fica feio o acabamento. Então, vamos lá, ó. Vou pegar essa alcinha e vou pegar do ladinho aqui, ó. Às vezes fica ruim de pegar, vocês podem pegar uma outra agulha de crochê mais fina e passar só assim, ó. Aí depois que vocês passarem, vocês fecham o ponto com a agulha que vocês estavam usando, ó. Pega uma mais fininha, ó. Ó como é fácil, tá vendo, ó? Puxa o fio, ó. Só não vou puxar porque a agulha é fina demais, mas vocês dão um jeitinho, puxa ele pra cá, ó. Depois que puxar, vocês voltam pra agulha que vocês estavam e fecham o ponto, pro ponto ficar com o tamanho normal. Tá vendo, ó? Vou pro próximo, aqui é por baixo, ó, desse aqui, tá vendo, ó? Pronto, vamos lá, já achei o caminho. Ó, era só passar por baixo, ó. Aí, vou lá, certifica que o ponto tá da altura do outro e fecha, ó.
Ele vai ficando bem feitinho, bem estruturado, ó. Esse daqui tá aqui também. Pelo jeito eu vou ter que fazer isso com agulha fina até o final. Tem que achar os caminhos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí volta. E fecha o ponto baixo. Ó, vai ficando assim, tá vendo? O próximo, esse aqui tá fácil de achar, que tá bem aqui no visível. Puxou, fechou. Próximo. Esse também, ó. Então, vocês vão fazendo isso aí. Vou dar continuidade aqui, até chegar aqui na outra lateral. E eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui de fazer aquela carreira que eu falei, né? Aqui, ó, pegando uma alcinha, numa perninha, junto com a perninha de dentro. E agora que a gente chega naquela parte onde a gente fez aqueles 13 pontos baixíssimos aqui na parte de baixo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, vamos repetir esses 13 pontos baixíssimos, ó. Né? Passa aqui a agulha por dentro do ponto, né? Pega uma perninha e vai fazer o ponto baixíssimo. Aqui não é o baixo, a gente fez baixo nessa lateral e aqui a gente volta fazendo ponto baixíssimo. Tá vendo? Ponto baixíssimo. Lembrando que ao total aqui serão 13. E a gente tá repetindo aqui esses 13 que estão aqui na base já, embaixo. Ó, 13 pontos baixíssimos. Ó, olha só. Então, a gente tá só repetindo, né? Os baixíssimos. Vamos contar agora para ver se você está com a quantidade certinha. Ó, comecei aonde? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta mais um. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tem mais um aqui, ó. Pronto. 13 pontos baixíssimos. E agora aqui a gente volta fazendo ponto baixo. Lembrando de pegar essa perninha, mais uma perninha de dentro, né? Para o ponto ficar bem firme. Então, a gente pega esse ponto, mais uma perninha aqui, ó, de outro pontinho. Pra deixar ele mais fixo, mais firme, mais estruturado. Então, ó, vamos lá. Fiz um, vou fazer agora 16, viu, pessoal? Total aqui até o final. Precisa dar 16, obviamente, porque já tem 16 pontos aqui na base, né? Então, como eu vou fazer um em cada, é óbvio que serão 16, certo? Mas é sempre bom contar, para não correr o risco de errar um ou outro, né? Já vai dar diferença na hora de unir os dois lados da bolsa. Então, ó, vou dar continuidade até chegar aqui no finalzinho aqui, ó, e volto com vocês, certo? Só recapitulando. Aqui a gente fez o ponto baixo centrado, né? Os 13. Aí depois fizemos aqui 16 pontos baixos, pegando uma alcinha de dentro. E aqui fizemos 13 pontos baixíssimos nessa lateral. E agora vamos fazer de novo mais 16 pontos baixos, pegando aqui só numa alcinha de dentro. E com auxílio de outra alcinha da parte interna, né? Pra dar mais estrutura na peça. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, ok? Pronto, pessoal, cheguei aqui no final do meu 16º, né, ponto baixo que eu fiz aqui na lateral. Agora eu corto o fio, porque eu vou fazer um ponto invisível aqui no acabamento, onde vai tornar o 6º ponto, ou digo, o 16º. E meu gatinho chegou agora, porque ele adora ficar aqui na mesa quando eu estou trabalhando. Puxa aqui o fio. Ainda veio com o motor ligado. Assim, bah. Ó, aí eu vou fazer aquilo que eu fiz com a agulha de tapeçaria. Então, ó, vou usar aqui a agulha de tapeçaria pra fazer aquele ponto invisível, né? O 16º ponto aqui. Ó, venho aqui, ó, passo por esse, agulha, ó. Olha isso, quem aguenta? Como é que eu trabalho desse jeito? Como é que trabalha desse jeito, se você ocupa a mesa toda? Hein? Hein, fofucho? Simba, Simba. Você é muito safado, Simba.
Deixa a mamãe terminar aqui, deixa. Deixa a mamãe terminar aqui pra gente dormir. Bem, né? Então, passei a agulha por aqui, ó. Por esse ponto. Aí, volto, ó, entro novamente de onde eu saí, que eu tô saindo desse buraquinho. Aí, entro aqui de novo, ó. Aí, aqui, eu vou puxar bem, ó. Já fiz o meu ponto invisível, tá vendo, ó? E vou esconder aqui o excesso, né, do fio no meio da trama. Bem, pessoal, ambos os lados finalizados, né? Vocês fazem aí os dois lados iguais, mesmo tamanho. Aqui eu já tenho o meu. Os meus lados, né? Iguais, exatamente iguais. Eu vou medir aqui novamente pra vocês verem com as bordas o tamanho que ficou. Ó, com as bordas ficou aproximadamente com 24 centímetros, né, de comprimento, mais 18 centímetros de altura, porque isso aqui, essa parte dobra, né, então vai ficar com 18 centímetros de altura. Agora é o momento que a gente vai fazer a união, né, dos dois lados. Se vocês quiserem, vocês podem botar os marcadores pra segurar, pra ajudar, né, na fixação na hora de costurá-los. Você pode colocar uns marcadorzinhos aí pra segurar, pra vocês costurar certinho, né? Isso aqui também ajuda a peça não correr muito do lugar. Agora, a gente vai começar a fazer a costura. Vamos deixar aqui, ó, um bom espaço, né, de abertura, ó, da bolsa, né, da boca aqui da bolsa. A gente vai começar aqui, né, mais ou menos em cima do marcador ou no pontinho abaixo, fazendo ponto baixíssimo, viu, gente? Essa costura é toda no ponto baixíssimo. Vocês podem costurar também, ao invés de usar uma agulha de tapeçaria, vocês podem usar a própria agulha de crochê, e faz a carreirinha de ponto baixíssimo. Bem, vocês vão, né, certificar que está completamente alinhado, né, pra depois vocês não ter que fazer uma carreira, desmanchar e fazer de novo, fazer o trabalho duas vezes. Então, ó, a gente se situa mais ou menos pra alinhar, né, os cantinhos. Eu acredito que mais ou menos aqui mesmo, ó, esteja bem alinhadinho esse cantinho com esse. Então, eu vou começar o meu aqui, onde eu botei esse marcador, e vou passar a agulha na perninha do outro, ó, nessa perninha de cá e na perninha do outro. Vou pegar aqui deixando uma sobra, porque depois eu faço o arremate. Puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Ó. Aí, já vou pro próximo. Perninha de lá com a perninha de cá. Aí, puxo o ponto, o fio, vou puxando o fio e vou fazendo pontos baixíssimos, certo? Perninha de lá com a perninha de cá, ó. Perninha de lá com a perninha de cá. Puxo o fio lá dentro já na minha mão e vou fazendo ponto baixíssimo, desse jeitinho, tá vendo? Aí vem perninha de lá com perninha de cá. E vou fazendo pontos baixíssimos por toda a volta aqui da bolsa, até chegar, gente, aqui no outro marcador. Então, ó, deixa eu fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó, perninha de lá com a perninha de cá. Passo por elas, ó, e vem e faço um ponto baixíssimo. Perninha de lá com a perninha de cá. Perninha de lá. Ops, espera aí que eu peguei errado. Perninha de lá com perninha de cá. Perninha de lá com perninha de cá. Perninha de lá com
pra mim ficar. E vou fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo, até chegar lá do outro lado. Então, eu vou dar continuidade aqui, como eu já mostrei, né? Como fazer. Não tem segredo, é só vocês continuarem fazendo desse jeitinho que eu explico aqui, que vai dar tudo certinho. Lembrando de alinhar sempre, né, as extremidades aqui, ó, os cantinhos, para que fiquem uniforme, né, para que fiquem alinhados, ok, pessoal? Então, eu vou continuar aqui, quando eu chegar aqui na outra ponta, eu volto com vocês. Bem, pessoal, eu cheguei aqui no final, dei a volta na bolsa todinha, já terminei aqui, vou cortar meu fio, porque aqui eu vou fazer o acabamento, né? Olha só que linda que ficou. Bem, pessoal, para fazer a alça de mão, vocês vão fazer aí 3 correntinhas, na verdade 4 correntinhas, né? Eu vou fazer aqui um nozinho, ó. E vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Eu tô usando a agulha 6, mas vocês podem continuar com a 7, é que eu quero deixar minha alça um pouquinho mais fina. Então, ó, vou fechar aqui, ó, na primeira, ó, pegando uma alcinha só, com um ponto baixíssimo. Ó, deixa eu aproximar mais. Fiz aqui, né, as 4 correntinhas. Vim, ó, aqui na primeira, ó. Tá vendo aqui a primeira? Fecho com ponto baixíssimo. Sempre que eu for fechar, puxa assim um pouquinho, depois traz o ponto, ó. Nós vamos trabalhar nisso aqui só ponto baixíssimo, até terminar fazer o tamanho que a gente quer da alça. Então, ó, fiz o meu primeiro aqui e vou ficar trabalhando em círculos, né? Em espiral, em voltas contínuas. Então, ó, vou pro próximo, a próxima alcinha, ó, puxo, deixo assim, ó, esticadinho, depois trago pra dentro, ó. Se vocês puxar assim direto, ó, não dá certo. Se você vier desse jeitinho aqui, ó, e já puxar o fio pra passar aqui por dentro, não vai dar certo, entendeu? O ideal é que vocês puxem e fiquem assim com 2, depois você traz ele, ó. Vamos de novo, ó. Puxo, fico com 2 e depois eu trago ele. Tá vendo? Ó, vocês vão ficar trabalhando em círculo, o círculo, né, contínuo. Ó, vai de novo, sempre pegando uma alcinha só, ó, deixa assim, esticadinho, puxa e passa por dentro. Ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4. Trabalhando esses 4 pontinhos, ó. Sempre na alcinha. Pega uma alcinha, traz a linha, fica assim e fecha. Vou ter mais um pouquinho aqui com vocês. Ó, vou lá pra próxima alcinha, puxo, fica assim com 2 e fecha. Vou pra próxima, puxa. Ops, peraí. Fica com 2 e fecha. Puxa, fica com 2 e fecha. Puxa e assim vai, ó. Sempre puxar tem que fazer isso, depois é que você faz o baixíssimo. Vai fazer isso aí até o tamanho que vocês quiserem. Depois vai formando aqui a alça, fica linda. É que esse fio é um pouco grosso, né? Se ele fosse mais fino, dava pra ver melhor. Mas a gente vai trabalhando assim em círculo, né? Voltas contínuas, em espiral, até dar o tamanho que a gente quer aqui. Então, eu vou continuar fazendo isso e volto com vocês. Se tiverem dúvida, tem um vídeo aqui no meu canal que eu fiz colar de crochê. Só procurar lá. É um pouco antigo o vídeo, mas dá uma procuradinha lá, que tem 2 colares que eu fiz utilizando essa mesma técnica. E lá eu explico, né, mais detalhado. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o vídeo do colar. Aí só vocês abrirem e baixar abrir aí a parte da descrição do vídeo e clicar no link que vai direcionar ao colar. Aí é só vocês fazerem o tamanho que quiserem da alça, ok? Vou dar continuidade aqui, depois eu volto com vocês pra gente fazer a finalização aqui da bolsa. Colocação das alças, né, e tudo mais. Pronto, okay? Pessoal, terminei aqui minha alça de mão, né, fiz aqui 35 centímetros, né, de alça. Ela vai ser colocada depois aqui, ó. Eu vou fazer o acabamento, botei aqui essa linha, essa agulha na linha, e vamos fazer aqui um fechamentozinho, que a gente vai colocar as argolas articuladas, né? Então, a gente vai fazer aqui um acabamento. Vocês vão esconder esse excesso das pontas dentro, né, do trabalho, porque essa parte aqui, ela é oca, né, na verdade. Ela fica um espaçozinho aqui dentro. Aí, ó, vou colocar minha argola articulada na pontinha aqui, ó. A gente vai passar pegando uma
boa quantidade de ponto. Pra ele ficar bem presinho. Ó, aqui tá ótimo, perfeito. Idem pro outro lado, ó. Pronto. Tenho aqui já as duas argolinhas. Posso fazer o acabamento aqui, ó, que eu não fiz ainda, né? Então, eu vou pegar essa pontinha e vou fazer o acabamento. Pra fazer aqui, né, esse acabamento, a gente vai usar uma agulha de tapeçaria. E aqui a gente vai finalizar, né, essa parte, ó. Eu parei no ponto baixíssimo, vou só pegar aqui as alcinhas, né, de cada ponto pra dar mais uma reforçada aqui, pra ele ficar bem fechadinho. Ó, tá vendo? Aí, vou passar novamente. Vou dar uma espécie de nó, ó, pra ficar bem fixado. Mas posso fazer isso na parte interna, aqui. E você vai fazer isso também para os dois lados, na verdade, né? Essa ponta de cá e na outra. É só repetir o mesmo processo. Ó, ajeitando direitinho. Ó, tá vendo? Vai ficar bem bonitinho assim. Aí depois esconde esse excesso aqui dentro, ó. Dentro da trama. E corta, né, o excesso do fio. Bem, pessoal, aqui é o momento que vocês, né, quem for utilizar o fecho de lapela ou, enfim, até mesmo o outro fecho imantado que vai ser aqui na parte bem central, né, da bolsa, na abertura. Aqui pra vocês se situarem melhor, lembra que a gente tinha 13 pontos, né, aqui em cima? Então, é só vocês contar os gominhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bota alguma coisa pra marcar aqui, né? Pode ser sei lá, um alfinete, alguma coisa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? O centro é aqui. Então, aqui vocês vão posicionar, né, a lapela. Mais ou menos, ó, como ele é mais larguinho, a gente vai botar bem em cima desse gominho aqui, ó. Então, eu vou botar bem em cima desse gominho. E aqui, mais ou menos, ó, vejam direitinho, né, onde vocês querem fechar. Eu vou querer que fique nessa altura, né, porque depois eu vou costurar o outro aqui. Então, vou subir só mais um pouquinho aqui, ó. Porque eu quero que ele fique mais pra baixo aqui, pra ele não ficar muito aqui nessa parte dura. Então, vou fechar aqui, ó. Então, aqui a gente vai costurar. Aí, o que que eu fiz? Cortei o fio ao meio, porque ele era grosso, ó, tá vendo? Aí, eu venho aqui por dentro, ó. Passo a minha agulha e vou sair aqui, ó, no pontinho. No buraquinho, aliás, tá vendo? Aqui, ops, peraí, tem que segurar pra ele não correr, né? Ó, aqui eu já vou passar pro de baixo, ó, já vou sair lá dentro. Ó, tá vendo? Ó, já fixei aqui, tá vendo? Aí, eu volto pra outro buraquinho, procura aqui outro buraquinho pra vir nos outros dois buraquinhos daqui do couro, tá vendo? Então, vem aqui, ó. É bem fácil de costurar. Eu gosto de já fixar ele, depois eu dou mais uma reforçada. Aí, entro no de cima e vou sair lá também. Pronto, pessoal, terminei de costurar, né, a parte de baixo, olha só como ficou. Centralizei ele direitinho, ó. Aí, aqui, olha só que espaço. Essa pontinha aqui eu não cortei. Deixa eu cortar, prontinho. Um espaço muito bom, ó. Cabe bastante coisa. Uma bolsa com tamanho ótimo. Olha só. Agora,
Vou colocar com vocês aqui a alça, né, de crochê. Essa alça vocês podem também fazer ela mais grossa, se quiser. É só no início aumentar a quantidade de correntinhas para que ela fique mais grossa, certo? Aí, o que eu fiz? Eu tinha dado a opção de colocar com duas argolas só, né? Mas eu botei mais duas aqui, ó. Eu acho que assim fica melhor, fica mais flexível, né? O caimento melhor. Então, eu já botei uma em cada aqui. E ainda tem as articuladas que estão aqui na correntinha, ó. Na corrente, aliás, na alça de corrente, tá vendo? Então, eu dobrei ao meio aqui. Aí, eu vou encaixar agora aqui. Depois aqui, ó. E aí, a gente vem e encaixa aqui na bolsa. Ó, assim fica melhor, tá vendo o caimento? Quando você solta a alça, ela cai com mais facilidade, né? Então, assim, fica muito melhor. Por isso que eu acabei colocando 4 argolas. Eu falo 2 no início do vídeo, mas vocês podem usar 4. E pode usar 2 também, se vocês quiserem, né? E assim ficou nossa peça finalizada, a versão maior da bolsa Elegance, com 2 opções de alças, né? A alça de tiracolo ou transversal e a alça de mão, que é a alça de crochê, que vocês também têm essa opção para fazer. Vocês podem fazer mais grossa, caso queiram, ou maior essa alça de mão. É só aumentar a quantidade de correntinhas inicial e a quantidade de voltas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aqui o like, compartilha para ajudar a alcançar mais pessoas. Quanto mais visualizações eu tiver do vídeo, mais me incentiva a fazer novos vídeos para vocês. Mas para isso eu preciso que pelo menos vocês compartilhem o vídeo. E deixem o joinha aqui e se inscrevam no canal. Então é isso, pessoal. Um abraço e até os próximos vídeos. E obrigada para você que assistiu até aqui.